Você olha para a pia cheia de louça e sente um desânimo. Olha para a pilha de roupa na cadeira e aquilo parece uma montanha. E sabe o que pesa mais? Não é arrumar a casa que cansa. É toda hora organizar o que ninguém colabora. É fazer tudo sozinha, enquanto todo mundo acha que você não trabalha ou que não está fazendo nada. Olha ao redor e a casa inteira grita com você. Não é bagunça, é cansaço tomando forma. Você pensa no que tem que fazer de janta, na lista do mercado, no banheiro que está por ser limpo, na tarefa do filho que está esperando ajuda, na roupa que tem que recolher, e você sabe disso. Mas não quer acreditar. Porque aceitar que a casa está mostrando o seu limite parece admitir que você falhou, que não está dando conta, que deveria ser mais forte. Mas não é sobre força. Nunca foi. Quando eu estou cansada mentalmente, a casa é um dos primeiros lugares que denuncia. Antes de eu conseguir colocar em palavras, antes de eu pedir ajuda, a casa já está gritando por mim. E eu vi isso acontecer com alguém muito próximo. Uma mulher guerreira, batalhadora, dessas que nunca desiste. Quando entrei na casa dela, entendi tudo que ela não conseguia dizer em voz alta. A geladeira cheia de coisas vencidas. Compras que ela nem lembrava de ter feito. Objetos acumulados sem sentido, quebrados. Aquela confusão visual que cansa só de olhar. E sabe o que mais me marcou? Ela nem via aquilo. O caos tinha virado normal. Porque quando você está cansada demais, até enxergar dói. Hoje eu vou te mostrar 5 sinais que sua casa dá quando você chegou no seu limite. E o que fazer quando você não tem energia para reagir. Porque talvez você não precise de mais disciplina. Talvez você precise parar e se ouvir. Sinal 1. A paralisia da louça e das tarefas simples. Tem uma diferença enorme entre preguiça e paralisia. Preguiça você empurra e faz. Paralisia trava você no lugar. E ainda tem gente que te chama de preguiçosa. Mas quem nunca cuidou de uma casa não entende. Não entende o que é trabalhar fora o dia inteiro e voltar para trabalhar dentro de casa. Sem pausa. Sem descanso de verdade. Ou trabalhar somente dentro de casa mesmo, é a tal atividade invisível e que poucos dão o devido valor. Você olha para a pia cheia e simplesmente não consegue começar. Não é que você não quer. É que falta energia até para dar o primeiro passo. E aí, a louça fica. 1 dia, 2, 3. E cada vez que você passa pela cozinha, o peso aumenta. Não é só sobre a louça, é sobre aquela conta que você precisa pagar, aquele e-mail que precisa responder, aquela gaveta que você prometeu organizar, é aquele armário da cozinha que tem tanto pote que você precisa separar o que presta ainda. Coisas de 5 minutos que viraram montanhas impossíveis na sua cabeça. Quando você está com cansaço acumulado, até o simples se torna pesado, porque tudo exige decisão. Lavar a louça exige decidir por onde começar. Guardar a roupa exige decidir onde colocar cada peça. E decisão exige energia. Energia que você não tem. O cérebro entra em modo sobrevivência. Ele economiza tudo, poupa cada gota de força que sobrou. Não porque você é incapaz, mas porque você já está operando no limite há tempo demais, e a casa registra isso antes de você admitir. Aquela pilha de roupa que não foi guardada, aquele papel que ficou em cima da mesa por semanas, aquele objeto fora do lugar que você passa todo dia e não mexe. Não é desleixo. É um corpo pedindo pausa. É uma mente sinalizando sobrecarga. É você funcionando no mínimo porque o mínimo é tudo que restou. E quando você entende isso, para de se cobrar pela louça e começa a se perguntar o que realmente está te esgotando tanto. Sinal 2. Os santuários do caos. Toda casa tem aquele canto específico que virou depósito. A cadeira de roupa. A mesa que acumula de tudo. A gaveta que você nem abre mais porque sabe o que vai encontrar. Esses lugares não aparecem por acaso. São territórios onde você desistiu de manter controle. E cada um deles está contando uma história sobre onde a sobrecarga está batendo mais forte. A mesa de trabalho caótica pode estar mostrando cansado profissional acumulado. Papéis, canetas, coisas que você prometeu resolver e nunca resolveu. Não porque esqueceu,
Mas porque não tem mais clareza mental nem para isso. Aqui em casa já foi mesa da sala. A cadeira de roupa está gritando negligência com o autocuidado. Você lava porque precisa vestir algo limpo, mas guardar? Separar? Cuidar do que é seu? Isso fica para depois. Você sempre fica para depois. E tem aquele armário, aquela gaveta, aquele cantinho cheio de coisas que você não usa mais, mas não consegue soltar. Objetos sem função ocupando espaço. É como se a desordem física refletisse a desordem interna, cheia de coisas que você carrega, mas não processa. A gente normaliza esses espaços. A cadeira de roupa vira parte da decoração. A mesa bagunçada vira rotina. O canto caótico vira algo que você resolve outro dia. Mas esse outro dia não chega, porque esses lugares não precisam de organização. Eles precisam que você se permita parar e sentir o peso que está carregando. Quando você olha para esses cantos e sente um aperto no peito, presta atenção. Não é sobre ser desorganizada, é sobre estar sobrecarregada demais para agir. A casa não cria caos sozinha. Ela espelha o que está acontecendo por dentro. E se você tem santuários do caos espalhados, talvez seja a hora de olhar para onde a vida está pesada demais. Sinal 3. O excesso de tudo. Tem algo estranho que acontece quando você está emocionalmente esgotada. Você começa a acumular. Compra coisas que não precisa, guarda coisas que não usa, enche a casa de mais e mais e mais. E não é sobre ser consumista, é sobre tentar preencher um vazio. Você vai ao mercado e fica pegando coisas. Pega uma coisa, põe no carrinho, pega outra e outra, sem saber direito o que já tem em casa, sem lembrar o que está faltando de verdade. Você só pega, como se o ato de comprar preenchesse algo que está vazio. Quando chega em casa, descobre que já tinha aquilo. Tem 3 potes do mesmo tempero, 4 pacotes de macarrão, 2 garrafas do mesmo produto de limpeza. E tudo vai se acumulando porque você não consegue mais rastrear o que tem. A geladeira fica cheia de coisas que vencem. O armário transborda de roupas que você não veste. As gavetas explodem de objetos que você nem lembra que existem. E cada espaço da casa grita excesso. Esse excesso cansa, porque cada coisa que você acumula é mais uma coisa para limpar, organizar, cuidar e muitas vezes dinheiro desperdiçado. Mais uma decisão para tomar. Mais um peso visual que sobrecarrega sua mente toda vez que você olha. Mas sabe o que está por trás disso? A tentativa de controlar alguma coisa. Quando tudo na vida parece fora de controle, a gente tenta controlar o que pode. Comprando, guardando, acumulando. Como se ter mais trouxesse mais segurança. Só que faz o oposto. O excesso te aprisiona, te sufoca. Transforma sua casa num espaço onde você mal consegue respirar. E tem mais. Esse excesso também mostra a dificuldade de soltar. Soltar objetos, soltar o passado, soltar o que não serve mais. Você guarda porque não tem energia nem para decidir o que fica e o que vai. Quando você olha ao redor e vê tudo demais, presta atenção. Não é só sobre ter muita coisa. É sobre estar tentando preencher por fora o que está vazio por dentro. Sinal 4. O peso invisível ao abrir a porta. Tem uma sensação que muita gente conhece, mas pouca gente fala. É aquele peso no peito quando você abre a porta de casa. Você deveria sentir alívio. Afinal, chegou. Mas não sente. Sente aperto. A casa que deveria ser refúgio virou cobrança. E você só queria um dia inteiro só para você. Para poder dormir muito sem se preocupar com o almoço ou com a louça. Cada canto te lembra de algo que você não fez. A louça que ficou, a roupa que não guardou, o chão que precisava varrer. A casa inteira te olha esperando que você dê conta. E você não aguenta mais, porque a desorganização não é só visual. Ela sobrecarrega o cérebro. Cada objeto fora do lugar é um estímulo que seu cérebro precisa processar. Cada superfície bagunçada é uma informação gritando por atenção. E quando você está com a sua energia no limite, seu cérebro não tem capacidade para processar tudo isso. Então, você desvia o olhar.
entra em casa e vai direto para o quarto, ou para o sofá. Qualquer lugar onde você não precise encarar a bagunça. Você aprende a não ver, porque ver dói demais. O problema é que mesmo quando você não olha, o peso continua lá. Você sente ele. Na respiração que fica mais pesada, na tensão que sobe para os ombros, na ansiedade que aperta o peito. A casa deixou de acolher e passou a esmagar. E quando isso acontece, não é sobre arrumar. É sobre entender que o ambiente externo está refletindo uma sobrecarga interna que você não está conseguindo mais carregar. Você não precisa de mais força para limpar. Você precisa de espaço para respirar. Você precisa parar de fingir que está tudo bem quando seu corpo todo está gritando que não está. Se você sente esse peso toda vez que chega em casa, presta atenção. Sua casa está te mostrando algo que você talvez ainda não consiga admitir em voz alta. Você está no limite. E está mais do que na hora de parar. Sinal 5. Você guarda coisas quebradas e sem uso. Tem uma coisa que diz muito sobre esse cansaço. É quando você guarda coisas quebradas. Aquele eletrodoméstico que parou de funcionar. Aquela roupa rasgada que você vai consertar um dia. Aquele objeto que perdeu a função, mas continua ali ocupando espaço. A geladeira que quebrou e você já até comprou outra, porque não tinha conserto. Mas a velha continua ali, ocupando espaço, pesando. Você passa por ela todo dia e nem vê mais. Você não guarda porque precisa. Você guarda porque não tem energia nem para decidir o que fazer com aquilo. E não é só sobre coisas quebradas. São as roupas que não servem mais, mas você não doa. Os papéis velhos que você não joga fora. Os presentes que você não gosta, mas se sente culpada de descartar. Tudo ali parado, acumulando, pesando. Quando você está no limite, soltar qualquer coisa parece impossível. Porque soltar exige decisão. Exige olhar para aquilo e admitir que não serve mais. Exige aceitar que algumas coisas precisam ir embora para que você tenha espaço para respirar. Mas você não consegue. Então guarda, empilha, acumula. E cada objeto sem função que fica é mais um peso que você carrega sem perceber. Guardar coisas quebradas também mostra a dificuldade de soltar o passado. Aquela roupa que você usava quando era mais magra. Aquele objeto que te lembra de um tempo melhor. Você segura porque soltar parece perder algo de você mesma. Só que segurar o que já não serve te impede de abrir espaço para o que pode vir. Te prende num passado que não volta. Te sobrecarrega com um presente que você mal consegue sustentar. Às vezes a gente guarda coisas quebradas porque não temos energia para reconhecer que elas já não servem mais. E isso vale para objetos, mas também vale para hábitos, para rotinas, para crenças sobre você mesma. Se você olha ao redor e vê coisas que não funcionam mais, mas continuam ali, presta atenção. Não é sobre ser apegada. É sobre estar sem forças para soltar o que precisa ir. E talvez esse seja o sinal mais profundo de todos. Porque mostra que você está segurando não só objetos, mas dores, memórias, versões antigas de você que já não existem mais. Se você se reconheceu em alguns desses sinais, eu preciso te dizer uma coisa. Você não precisa de mais disciplina. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa parar. Parar e reconhecer que sua casa está te mostrando algo que você vem ignorando, que você está cansada e que está mais do que na hora de você se ouvir. E antes de te dizer o que fazer, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você se sente culpada ou egoísta por sentir assim? Incapaz? Isso rouba sua alegria. Mas ouve bem. Você não é preguiçosa. Você está esgotada. E tem diferença. Primeiro, para de brigar com a bagunça como se ela fosse o problema. A casa não é sua inimiga. Ela só está mostrando que você está cansada. Então, em vez de tentar resolver a casa inteira, faz um acordo com você. Todo dia, ou no começo do dia, ou no final do dia, você faz uma rotina rápida de 10 minutos. Não é faxina, é só para a casa não te engolir. Por exemplo, juntar o que está espalhado, colocar a louça espalhada na pia e deixar o sofá livre. Isso já muda o clima da casa. E muda o seu clima por dentro também. Segundo, cria um espaço mínimo de paz.
Não tenta arrumar a casa toda. Escolhe um cantinho. Pode ser sua cama, pode ser uma poltrona, pode ser um pedaço da mesa ou tirar as coisas espalhadas em cima do sofá. Um lugar pequeno, mas que você goste e veja sempre, porque ali vai ser o ponto de partida para você se sentir melhor, ter mais clareza e se inspirar a arrumar os outros locais da casa. E comemore, cada vez que você passar por ali e ver aquele espaço arrumado, vai ver que você consegue. Terceiro, faz uma coisa por vez, uma coisa pequena. Hoje você lava só a louça do almoço. Amanhã você guarda aquela pilha de roupa. Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, precisa ser possível. Porque quando você está sobrecarregada, o possível já é muito. Aqui em casa, eu comecei pelo lugar que mais vejo e uso boa parte do tempo: a cozinha. Eu percebi que com a cozinha em ordem, eu consigo ter mais clareza para deixar o restante minimamente organizado. É uma sensação muito boa de ter a cozinha arrumada, pois sei que quando for fazer a próxima refeição, tudo estará mais fácil. Vou ter espaço para colocar as coisas na bancada, vou ter panelas limpas e tudo vai ser mais rápido. E é a mesma coisa com outros cômodos. Um banheiro limpo, por exemplo, muda o fim do dia, porque você chega cansada, toma aquele banho merecido e não precisa encarar mais uma pendência na sua cabeça. Parece pequeno, mas não é. É cuidado. E quando você começa a fazer isso, um passo por vez, você percebe uma coisa importante. Não é só a casa que vai entrando em ordem. É você. Porque cada pequena tarefa que você finaliza te devolve uma sensação que tinha ficado pelo caminho. A sensação de que você ainda tem controle, ainda tem direção, ainda consegue. Não é sobre deixar tudo impecável. É sobre deixar a sua vida mais fácil e melhor para você mesma amanhã. Quarto, solta o que não serve. Aquela geladeira quebrada que está ali ocupando espaço. Chama alguém para levar embora. Aquelas roupas que não servem mais. Doa. Aqueles objetos que só pesam. Descarta. Não precisa fazer tudo num dia, mas começa. Porque cada coisa que sai é espaço que volta para você respirar. Enquanto cozinha, já vai vendo. Aquele pote todo rachado que você sempre pega e devolve no armário de novo, coloca no lixo. Apostilas escolares do ano que passou. Aqui em casa, se está em boas condições, eu faço doação ou vendo. Se não, retiro os dados sensíveis e jogo no lixo. Quinto, pede ajuda. Se você mora com alguém, divide o peso. Não é ajuda, é responsabilidade de quem vive ali também. Se o filho já é grande, já pode guardar o brinquedo dele. Marido pode lavar uma louça, levar o lixo, fazer a compra. E o mais importante de tudo, para de achar que você precisa merecer cuidado. Você não precisa estar em dia com tudo para se permitir parar. Você não precisa ter a casa perfeita para descansar. Você merece cuidado porque existe, porque sente, porque está carregando peso demais há tempo demais. Reconhecer esse cansaço não é fraqueza, é coragem, é lucidez. É o primeiro passo para você parar de se abandonar. Talvez você não consiga arrumar tudo agora. E está tudo bem. O importante é começar a se ouvir, começar a se respeitar, começar a entender que cuidar de você não é luxo, é necessidade. E se você sentir que isso já passou do ponto, que você está no limite há tempo demais, não tenta segurar isso sozinha. Conversa com alguém de confiança e, se for preciso, procura ajuda profissional. Você merece apoio também, porque a casa vai estar sempre ali, as tarefas vão estar sempre ali, mas você só tem uma vida, um corpo, uma saúde, e se você não cuidar de você, nada mais vai funcionar direito. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte desse vídeo te tocou. E eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer coisa. Você não está sozinha. Tem muita gente vivendo exatamente isso agora. Trabalhando fora, trabalhando dentro de casa, resolvendo tudo, segurando tudo. E quando tenta pedir ajuda, parece que vira discussão. E aí você vai ficando cansada, mas ao mesmo tempo se sentindo culpada por estar cansada. Como se você tivesse que dar conta de tudo sem reclamar. Como se cuidar da casa não fosse trabalho. E o pior é que hoje em dia a comparação deixa tudo mais pesado. Você olha a sua casa e pensa que falhou.
Aí abre as redes sociais e vê uma casa perfeita, uma rotina perfeita, uma pessoa perfeita. E começa a acreditar que o problema é falta de disciplina. Quando, na verdade, o problema é excesso de peso. A casa não mente sobre o que você está sentindo. Ela mostra antes de você conseguir colocar em palavras. E se ela está te mostrando caos, talvez não seja bagunça. Talvez seja você no limite. E isso não faz de você fraca. Isso faz de você humana. Você não precisa de mais força. Você precisa de mais compaixão. Com você mesma, com o seu corpo, com os seus limites. O cuidado começa quando você decide que não vai mais se abandonar no meio do caminho. Quando você olha para sua casa e entende o que ela está tentando te mostrar. E, em vez de se atacar por isso, você começa a se tratar com gentileza. Um passo por vez, do jeito que dá, do jeito que é possível. Agora, se você se identificou com esse vídeo, deixa um coração aqui nos comentários. Eu quero muito saber que você está aqui comigo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque às vezes a pessoa não precisa de um conselho. Ela só precisa ouvir, no momento certo, que dá para recomeçar sem se destruir no processo.